Olá, sou Meire J. Costa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre toda a situação do plano terreno com relação a guerras, a energias, o que pode ser nosso, o que é da espiritualidade negativa, como eles se aproveitam dessa energia. Eu não sei nem como eu vou dar o título desse vídeo. É importante a gente conversar sobre isso nesse momento do nosso planeta, né? E, de certa forma, assim, eu vou passar algumas informações para vocês para que a gente reflita junto, ok? Essa semana, numa das noites, eu tive duas projeções e em duas projeções distintas, separadas uma da outra, vieram informações que só agora conseguiram se conectar. Às vezes acontece isso, da gente ter a projeção e depois de um tempinho você consegue, parece que encaixar. Na minha primeira projeção, eu falei para vocês que eu tive acesso as linhas do tempo, aonde talvez eu tenha até acessado um colapso dessas linhas e visto um futuro meu. Eu não consegui rememorar, mas algumas coisas das informações durante essa aula me vieram. E uma das informações seria uma visão, vamos dizer assim, de um dos futuros do planeta Terra. Uma dessas linhas se cruzando aí dentro desse cruzamento, né, de criações, de cocriações de futuro dentro do nível do nosso planeta mesmo, não seria um encontro muito legal. Uma das vertentes do futuro do nosso planeta, eu acho que isso todo mundo até teme, mas já se fala muito, já estão se fazendo até simulações de caso isso ocorra, seria no caso de uma guerra, né, e uma guerra mundial, onde seriam detonadas bombas atômicas. É um futuro que realmente pode acontecer, ele está previsto em uma dessas linhas. Eu sempre falo que o que acontece? Nesse momento, a gente pode ter consciências que têm o poder nas mãos, arquitetando que isso aconteça. Então, nesse exato momento, essas linhas que estão sendo geradas, elas vão se cruzar com outras que estão sendo geradas por outras consciências, e quando há um número maior de interseção dessas linhas, determina qual seria o futuro. Mas, a todo momento, essas linhas podem ser vamos dizer, descruzadas ou cruzadas em outros pontos, porque tudo depende das atitudes que a gente toma agora. Mas uma coisa que nós temos consciência, e quando eu não consegui recobrar isso logo que eu acordei, foi agora, até há pouco tempo, que veio isso tudo como um bloco, porque me veio essa visão de uma grande explosão nuclear e algumas explosões ocorreriam no nosso planeta, e eu lembro de ter perguntado do lado de lá se isso era ação de consciências do lado de fora se manifestando, algo nesse sentido eu perguntei, ou foi informado mesmo sem eu perguntar, que eu já falei para vocês que eu não sou muito de fazer perguntas, mas de alguma forma eu tive acesso a essa informação de que esse futuro, na verdade, ele não está sendo plasmado com orientação de consciências extrafísicas. Nós que estamos encarnados aqui também fazemos nossas escolhas. Então, nós, como consciências operantes nesse momento, no planeta, através desse nosso corpo físico, nesse plano físico, podemos fazer mais escolhas que são nossas, não são influenciadas por outros. Então, as pessoas que têm o poder nas mãos, poder de decisão, elas podem ser influenciadas por consciências mais evoluídas, que vão tentar evitar que elas cometam algumas besteiras, assim como podem ser influenciadas por consciências negativas, menos evoluídas, que não medem consequências, que vão querer trabalhar ou orientar para que as pessoas cometam
coisas que traga benefícios para elas, e podemos também fazer as nossas escolhas por livre vontade. Eu venho falando para vocês que eu venho trabalhando muito na limpeza de pineal, que é justamente para que cada vez mais a gente possa fazer nossas escolhas sem essas influências. Tanto influência de consciências, quanto influências das frequências que a gente vem sofrendo bombardeio. Mas o fato é que essas pessoas que têm o poder hoje de decisão de causar uma guerra, né, em todo o planeta ou não, algumas dessas pessoas é como se elas estivessem agora com poder limpo. É como se elas tivessem, caso isso aconteça, não é culpa da espiritualidade negativa e nem houve vamos dizer assim, uma conivência ou uma omissão da positiva. É que essa pessoa, ela está com o poder nas mãos agora de fazer uma escolha e o futuro do planeta depende da escolha dessa pessoa, ok? É complicado porque são consciências que vêm com vamos dizer assim, não é nem uma missão, nem um compromisso, gente. Elas vêm com um potencial de manifestação de essência que pode trazer consequências em futuros de muitas pessoas. Algumas consciências vêm com esse potencial. Algumas utilizam para o bem, são aquelas consciências que a gente vê às vezes que criam um império financeiro, onde dá emprego para muita gente, criam empresas grandes dentro de um propósito bacana, e tem aquelas que vêm com esse potencial e utilizam de forma mal, né? Vai fazer mal também para um grande número de pessoas. Então, a informação que eu recebi é que nesse momento nós temos consciências no planeta que tem esse tipo de potencial, né? Que pode realmente, ela veio com essa capacidade de chegar até onde ela chegou, a ter esse poder nas mãos de decisão, e vai caber a ela trazer um futuro catastrófico, um futuro de dor para o planeta ou não. Foi a informação que eu recebi, tá? Eu sempre estou passando para vocês, eu não quero que vocês digam, porque é a verdade absoluta. Eu estou transmitindo para vocês o que veio numa projeção que eu não consegui nem identificar na hora e que agora há pouco caiu igual uma pedrada na minha cabeça. E logo em seguida eu tive uma outra projeção também, aonde eu estava num cemitério, que eu falei para vocês que a gente precisava fazer um trabalho e que eu estava com um grupo grande e eu já tinha convencido esse grupo a entrar comigo no cemitério. Nós precisávamos fazer lá algum tipo de trabalho e que uma pessoa se manifestou no meio e dividiu o grupo, conseguiu que metade das pessoas ali não fossem fazer o trabalho comigo. E eu fiquei muito irritada, fiquei invocada, mas mesmo assim a gente entrou no cemitério com um número reduzido de pessoas, e quando nós entramos, trouxemos um clarão para dentro do cemitério, e eu também não estava entendendo o propósito daquilo. E também outra forma de informação, que às vezes quando você está sozinho e quando quem faz projeção sabe que como acontece esse processo da informação. Às vezes a gente não consegue propriamente na projeção. Depois, durante o dia, alguma coisa que a gente faz, a coisa vem e puff, entra na nossa cabeça como que num tabefe só. E aí parece que tudo que você viu faz sentido, mesmo sem ter sido explicado. É doido, mas é assim que funciona. Então, dentro dessa coisa do cemitério, que eu não estava entendendo bem o que nós estávamos fazendo lá, ou o que nós faríamos, veio algo assim: quando a gente desencarna e a nossa essência, né, ela é ejetada para o corpo astral, e esse corpo físico fica aqui sem ligação mais com o corpo astral e com a sua consciência, ok? Isso é que vai caracterizar o desencarne. Então, esse corpo é descartado porque ele não tem mais condição energética de manter o corpo astral preso nele.
Porque para a gente manter o nosso perispírito, nosso espírito, a nossa alma, sei lá o que chamam, cada um chama um nome, preso nesse corpo físico, a gente precisa estar produzindo constantemente uma quantidade certa de energia para manter essa conexão o tempo todo. Tá? E você tem que ficar gerando esse campo energético constantemente, e para isso você precisa uma certa quantidade, né, desse tipo de produção, para que esses corpos se mantenham interligados, que eles fiquem fazendo a conexão. Quando o nosso corpo físico, por algum motivo, não consegue mais manter esse nível energético, gradualmente o corpo perispiritual vai se separando, até que realmente esse corpo aqui não tenha mais condição nenhuma de manter essa cola, de manter esse campo eletromagnético funcionando. E aí há o desprendimento. Porém, o que acontece? O corpo astral se desprende com a consciência acoplada nele, vira um novo veículo de manifestação da tua essência, da tua consciência, vivendo no outro plano. Esse corpo aqui, ele não tinha mais energia suficiente para manter aquele campo eletromagnético que uniu o teu corpo astral. Porém, ele continua operando com um nível energético. Um nível energético justamente que vai alimentar a degeneração total das células, vai alimentar o processo de decomposição, vai alimentar as bactérias que existiam no seu corpo, que até então elas não eram alimentadas porque um outro campo fazia com que nós temos trilhões de bactérias aqui, né? Mas elas não se manifestam para nos destruir ou para consumir as nossas células, porque nós temos todo um sistema, vamos dizer assim, de defesa funcionando constantemente, como um microcampo eletromagnético que vai criando essas proteções nas células. No momento que todo esse campo eletromagnético é desligado, as nossas células, elas ainda ficam um tempo produzindo ou com um resquício de energia que foi produzida dentro delas, que faz com que as bactérias então as ataquem, se alimentem dessa energia, começam a proliferar e aí vem o processo de decomposição. Uma coisa que eu nunca tinha atinado é que essas bactérias, esses vermes que formam com a decomposição orgânica, gera também uma energia. E essa energia é que alimenta seres que vivem disso também, seres que estão na outra dimensão e que se alimentam desse padrão energético, um padrão energético um pouco mais denso, por isso a gente fala que nos cemitérios tem energia densa. Agora só que vocês pensem comigo, quantas pessoas morrem por dia? Quantos corpos em decomposição nós temos no planeta? São muitos. Se a gente fizer uma estatística de mortes por dia, olha quantos corpos nós temos em decomposição alimentando essas consciências extrafísicas, ok? Num caso de quando a gente crema o corpo, num caso de incineração, a gente rompe esse processo, a gente não alimenta essas consciências. Olha que interessante. Então, um caso de uma explosão nuclear, de uma guerra nuclear, não é interessante para quem? Para as consciências que se alimentam há milênios também desse padrão energético. Porque até a prática mesmo da cremação, ela foi abominada durante muito tempo. Lá atrás, né, aqueles conhecedores de energia, os celtas e outros, qual era a prática quando uma pessoa morria? Cremava, porque eles sabiam, eles traziam esse conhecimento dentro deles e eles não queriam alimentar as consciências nefastas, mais densas, com aquele corpo. Então era cremado. Depois disso, foi começado a difundir que o melhor seria enterrar.
né? De uma certa forma, talvez disseminada até pelos negativos, criando mais fontes energéticas para eles. Gente, tudo tem uma razão energética por trás, tudo, tudo. Então, nesse momento que a gente sente que há um risco de explosões nucleares, não tem o interesse dos negativos em cima disso. Porque no caso de uma explosão nuclear, tudo é dizimado, não acontece esse processo, para eles não é interessante. Vai ocorrer milhões, talvez, de mortes, mas que não vai servir nada para eles. Nem mesmo nível de espírito, porque essas consciências, elas são praticamente desintegradas, há uma desintegração até do perispírito. Então, todas essas consciências passariam a se manifestar através de um corpo mais sutil, teria que voltar a ter uma compatibilidade com um corpo mais denso, primeiro com o perispírito, depois com um corpo mais denso, para poder se manifestar, se sutilizar e evoluir novamente, continuar na caminhada evolutiva. A gente caminha mais facilmente num corpo físico mais denso, por incrível que pareça. E eu já tenho explicado isso para vocês. O corpo mais denso, ele possui as moléculas agrupadas mais próximas. Então, isso é mais fácil reverberar uma frequência ou uma onda. É que nós fazemos escolhas erradas, a gente se sintoniza com frequências mais baixas. Mas se nós conseguíssemos só nos sintonizarmos com frequências mais altas e manter esse nível, a gente ia conseguir acostumar o padrão das nossas células a trabalhar mais aceleradinho, facilitando mais a nossa evolução. Porque quando a gente desencarnasse, essa informação já seria levada para a nossa essência e para o nosso perispírito, na formação de um novo corpo biológico. Esse corpo biológico já veria mais acelerado do que esse que a gente deixou para trás. Então, são coisas que a gente tem que pensar, que está ocorrendo nesse momento no nosso planeta. Nem tudo é culpa da espiritualidade negativa, como a gente quer, né? Às vezes a gente coloca. Não, eles às vezes estão operando também meio preocupados, que também não é interesse deles. Lembra que eu venho falando para vocês que nós temos grupos antagônicos de interesses diferentes no plano astral, e por isso a gente diz que uns são bonzinhos, outros são ruinzinhos, mas no fundo é tudo a mesma coisa, também estão operando ali, só que com interesses diferentes, mas estão ali manipulando a gente e trabalhando. E algumas coisas fogem até mesmo da ação deles. Algumas coisas eles não conseguem, eles estão tentando manipular. Então, nesse momento, nós temos grupos trabalhando em cima dessas pessoas que têm essa potência, né? Veio com essa potencialidade, com essa condição de fazer isso. Nós temos aqueles grupos que estão tentando acessar essas consciências para que elas não façam por um motivo, né? Talvez um motivo um pouco mais altruísta, porque a gente tem grupos trabalhando, não, lógico, é um absurdo, tanto quanto sofrimento vai ser impingido e tal, mas alguns grupos desses também visam, nossa, a gente vai perder também a nossa produção energética, porque vão ser menos encarnados para produzir. E assim nós temos também os negativos que têm outros objetivos, mas também dentro da manipulação. Não tem como também manter tantas consciências escravizadas para manter ali, para abafar o crescimento evolutivo de uma humanidade inteira. Gente, olha, é tanta coisa do lado de lá que é preciso a gente parar para pensar também nessas possibilidades, né? Então, nesse momento, nós temos sim linhas se cruzando e formando um futuro sombrio nesse aspecto. É preciso que a gente não fique pensando nisso também para não ajudar a colapsar essas linhas. Então, o que a gente precisa fazer? Trazer mais paz para o planeta. E a paz começa dentro da gente, dentro das nossas atitudes, das nossas frequências, daquilo que a gente emana também para o planeta. A paz, é verdade, começa dentro da gente, né? Os nossos corações raivosos,
ou revoltados, entristecidos, seja o que for, é que começa, que dá também força para que uma guerra comece. Então é tempo da gente ter ciência disso, viu? Não tem como nem a espiritualidade que a gente chama de positiva, nem a negativa interferir nesse processo. É escolha daquelas pessoas que estão lá em cima com poder. Isso a gente tem uma visão realista. Aquela pessoa que chegou até lá, seja o presidente de uma nação, seja um general, sei lá o que for, aquela pessoa que chegou naquele posto, ela tem essa potencialidade, ela traz essa potência dentro dela. E ela está aqui também para evoluir, para fazer boas ou más escolhas. E a gente sabe que é um momento crítico, onde essas consciências estão se manifestando aqui para trazer esse tipo de atraso ou evolução para o nosso planeta. Então é importante a gente ter consciência disso tudo e tomar nossa importância também em todo esse processo. Então, por isso, assim, eu acho que quando a gente consegue sair e enxergar isso tudo de forma lúcida, a gente também perde um pouco a ilusão, puxa a responsabilidade para o nosso lado, vê o quanto é importante mesmo nós nos mantermos numa frequência boa, né? A gente se esforçar para ser uma pessoa melhor, porque tem coisas que não adianta a gente colocar, vou colocar nas mãos de Deus, vou colocar nas mãos da espiritualidade, que não é bem assim. Agora, nós podemos sim, através das nossas atitudes, melhorar isso aí. A gente pode plasmar coisas melhores, ter pensamentos, tirar o pensamento disso. É importante que a gente saiba que isso pode acontecer, mas não para entrar numa de medo, é para entrar numa de consciência da sua importância nesse momento, da sua responsabilidade também. Principalmente não espalhando mais medo, não fazendo terrorismo, não... A gente precisa saber o que está acontecendo, porque senão as pessoas não vão conseguir alcançar isso. É preciso que, ao mesmo tempo que essa informação, vamos dizer, é perigosa porque alguns vão sentir medo, mas é uma informação necessária para que a gente se conscientize e que façamos a nossa parte. É isso que a espiritualidade boa, aquela que, mesmo que tenha interesses por trás, mas são interesses mais altruístas, né? E que essa espiritualidade espera da gente. Que a gente consiga enxergar isso tudo para que a gente crie uma psicosfera mais harmoniosa, mais pacífica, e essa psicosfera mais pacífica contagie aqueles que estão no poder nesse exato momento, pensando o que vão fazer com o futuro da humanidade, tá? Então, é um papo importante nesse momento que a gente está vivendo no planeta. A gente sente, quem tem a sensibilidade um pouquinho mais aguçada, a cada informação que chega, a gente sabe, chega, dói lá no peito, que se diz, nossa. Então, o que a gente tem que fazer? Enviar boas vibrações para aquelas pessoas que estão realmente nesse momento com o poder nas mãos, para que elas façam melhores escolhas, tá? E a gente aqui unir os nossos pensamentos, as nossas forças, a gente trabalhar junto. Gente, eu tô trabalhando, eu tô fazendo realmente o trabalho do lado de lá, eu sinto que eu tô fazendo. Isso que eu tô fazendo aqui é conscientizando vocês, e do lado de lá eu continuo trabalhando. Quando a gente foi lá no cemitério, foi justamente para quê? Para a gente, de certa forma, tem algum tipo de tecnologia que a gente absorve também essa energia, mas para canalizar para outras coisas. É como se nós fôssemos lá roubar a energia daqueles que estavam se alimentando delas, né? Desse tipo de energia. E isso agora é um trabalho da espiritualidade, até de certa forma, vamos dizer assim, meio que recente, viu? E começou a observar que essas consciências se alimentam disso. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar o alimento delas. Puxar essa energia, talvez por isso que aquele senhor que estava lá estava gritando que isso é coisa do demônio, porque na verdade a gente vai fazer o mesmo papel. Nós vamos puxar essa energia, só que nós vamos trabalhar
com essa energia de uma forma construtiva, que é uma energia muito poderosa também. É como se fosse um material energético bem denso, bem pesado, que a gente pode transformar em cura, por exemplo. Né? Ele só tem que ser mais bem utilizado. Ao invés de deixar que as consciências mais trevosas se alimentem disso para poder se manter mais próximos de nós aqui, vamos nós lá puxar essa energia toda através de aparelhos, de tecnologia e transformar essa energia em algo mais bacana, algo que atenda as outras pessoas. Eu vejo que a probabilidade de se utilizar isso na cura é enorme, viu? De certa forma até armazenar para caso aconteça também algo muito ruim no planeta, muitos espíritos, porque no caso dessas explosões é só aqueles que estão ali no epicentro que são dizimados. Quanto mais afastado, vai sofrer como uma onda. Mas aquelas pessoas que estão, alguns não desencarnam, mas ficam muito doentes, outros ficam com o perispírito danificado, mas não chega a se desintegrar todo. Então, vai ser preciso a gente ter, é como se nós estivéssemos guardando material para o caso de uma guerra, né? Guardando mantimento, guardando matéria que possa ser utilizada até para recuperar perispírito, recuperar corpos físicos, porque a gente sabe que as cirurgias espirituais são realizadas através do ectoplasma, que é uma substância também, uma matéria bem densa. Então, eu ainda não tenho total ciência de como isso é colhido e nem para quê, mas a informação que veio foi que a gente está colhendo esse tipo de energia lá também. E eu tenho certeza que a equipe que eu trabalho, o grupo espiritual que eu trabalho, eles operam muito na cura, ajudando as outras pessoas, trazendo, eu vejo pelo trabalho que eu faço na Segunda Abençoada, que tem ajudado muita gente. Então, é um grupo que trabalha na cura. E com certeza toda essa energia vai ser armazenada para ser utilizada na cura de muita gente também. Bom, é o papo que eu tinha aqui para trazer para vocês, importante nesse momento. Não quero ser dona da verdade, mas eu quero que vocês parem para pensar um pouquinho, né? Que façam uma reflexão, vejam se faz sentido isso aí, porque para mim caiu igual um bloco de informações assim, tá bom? Vou deixar para vocês aí também o recado que amanhã a gente está encerrando a turma. Quem quiser participar comigo, quem quer estudar comigo, ficar comigo, o link vai ficar aqui debaixo na descrição do vídeo, ainda dá tempo, mas só até amanhã, tá? Eu vou fechar essa turma para que a gente possa, inclusive, vocês viram o nível de informações que está vindo, então essa turma vai ficar redondinha, só mesmo com as pessoas que tiveram acesso aqui e que querem participar do curso de uma forma responsável e consciente. A gente precisa de pessoas que queiram fazer projeções não por curiosidade, que queiram realmente participar, ajudar, trabalhar de uma forma responsável, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada de coração e fiquemos com a luz.